Os Apócrifos. Pseudo-epígrafo da Gênese. Livro de Melquisedeque. A criação do universo. Capítulo 9. As palavras do Eterno mergulharam Caim na mais terrível luta íntima. De um lado, Satã e seus exércitos esforçavam-se em detê-lo em sua escravidão. Do outro, Elohim e todas as suas hostes procuravam despertar naquele coração em luta o reconhecimento do único caminho para a salvação. Caim, agitado em seus pensamentos e torturado pelo peso da responsabilidade que repousava sobre si, pois seus passos seriam seguidos por muitos outros, chegou por vezes a pensar em render-se, tomando para si um cordeiro. Mas esse pensamento logo era banido, dando lugar a outro, o de ódio e vingança. Em sua agonizante luta, quando o sol já caminhava para o poente, anunciando outra escura noite, Caim, vencido pelo orgulho, tomou trágica decisão. Jamais aceitaria o plano da redenção simbolizado pelo cordeiro sobre o altar. Essa decisão, qual seta dolorosa, rasgou o coração do Eterno e de suas hostes, fazendo-os prostrar em triste lamentação pela perdição daquele filho amado. Era terrível pensar que muitos, no desenrolar do grande conflito pelo trono do universo, haveriam de seguir os passos de Caim. Cessada a batalha, Caim ergueu-se com um sorriso maldoso no lábio. Não teria mais conflitos em sua consciência, não seria mais perturbado pela ideia do sacrifício, lutaria agora e construiria com sua sabedoria e força um paraíso de paz e prosperidade. Mais uma noite surgiu. E surgiu trazendo com suas trevas a insônia de uma aventura louca, desumana e cruel, que agora, planejada por Caim, o era. Com o coração dominado pelo mal, dizia-se para si mesmo naquela noite que era a primeira da semana. Assim que raiar o dia, visitarei o lar de Abel. Fingindo estar arrependido, pedirei dele um cordeiro para o meu altar. Pedirei que ele me acompanhe até o rebanho e que pernoita em pastagens distantes. Sei que ele de boa vontade me atenderá. Quando em nossos passos nos encontrarmos distante de seu lar, eu farei compreender a dor sentida pelos cordeiros. E depois de matá-lo, o esconderei na floresta, longe do alcance dos olhos de sua companheira e de seus pais. Comemorarei então o seu fim, unindo-me à minha companheira, como ele o fez após a morte do cordeiro. Quando surgir o entardecer, este que em seu arrebol não trará mais Abel para o seu lar, então fugirei com minha irmã para o vale de onde regressei outrora, e de lá jamais voltarei a essa colina hostil, onde os cordeiros perecem sem culpa. Caminharemos assim até alcançarmos o berço da luz que estende-se nas campinas do Éden. Ali, longe dos rogos de conselhos desse meu intolerável pai, oferecerei ao Senhor da luz cultos de flores e frutos, produtos que nascem sob o seu brilho. O sol, em sua marcha oculta, anunciou no horizonte distante os sinais do amanhecer, num clarão que, refletido por uma nuvem, tornava parecida com um manto banhado em sangue. Caim, que trazia nos olhos as marcas da insônia, ocultou a sua companheira o motivo de que não o deixara dormir. Sorriu simplesmente após ver surgir o sol e saiu prometendo regressar assim que sacrificasse no campo um cordeiro. Achando estranha sua atitude, sua irmã perguntou-lhe o porquê de não oferecer a oferta sobre o altar. Ele desculpou-se, dizendo que manteria seu propósito de jamais macular o seu altar com sangue de inocentes animais, mas cumpriria a vontade divina sacrificando um cordeiro para alcançar a bênção sobre o seu matrimônio. Mas o faria distante, no campo. Após cumprir esse compromisso, retornaria para ela e seriam a partir de então uma só carne. Ora, Abel alegrava-se naquela manhã ao lado de sua amada, que com um sorriso despertara como de um sonho. Reclinado ao seu peito, onde pulsava o coração, o qual não podia imaginar,
enviaria naquele dia um último esforço, a seiva da vida, para não mais retornar. Abel seria como um cordeiro sobre o altar. Depois de cingir-se com o instrumento da morte, Caim, com passos movidos por uma decisão que não seria revogada, ladeou a casa de seus pais, aproximando-se ao lar de Abel, que ainda aos pés do altar permanecia com sua companheira, trocando juras de um amor eterno. O olhar de ternura de Abel sob o brilho do alvorecer trouxe para aquela jovem uma lembrança que a comoveu. Acariciando sua face coberta pela barba macia qual lã, com os lábios trêmulos de emoção, sussurrou-lhe: querido, o seu olhar é para mim como o olhar de um cordeiro. Me traz segurança, paz e esperança. Eu sou grata por poder contemplar esses olhos em que brilha o amor. Tudo que eu quero é que eles jamais se fechem para mim. Com emoção, Abel beijou a sua companheira depois de ouvir suas palavras de carinho e respondeu-lhe com um sorriso: querida, somente a morte os poderá fechar. Mas mesmo a morte não poderá cerrá-los para sempre, pois no alvorecer eternal eles se abrirão para você como um brilho que jamais será desfeito por essa sombra. Abel dizia essas palavras quando os passos de Caim se fizeram ouvir em aproximação. Ao ouvirem-no chamar por Abel, saíram ao encontro e ficaram felizes ao vê-lo expressar sua decisão de sacrificar um cordeiro. Como não possuía um rebanho, desejava adquirir um de seu irmão. Abel prontamente autorizou a tomar seu rebanho, não somente uma ovelha, mas quantas precisasse até que formasse o seu próprio rebanho. Caim, com um sorriso, agradeceu-lhe a dádiva, mas acrescentou: meu caro irmão, não aprecio abusar de sua vontade. Mas eu gostaria imensamente que você me acompanhasse até o rebanho, pois as ovelhas certamente fugiram de mim, que não sou pastor. Abel consentiu de boa vontade em acompanhá-lo. Abraçou então sua companheira, prometendo logo regressar, promessa que em dor veria desfazer-se no seu corpo ferido e em seus olhos a escurecer em sangue, semelhante ao triste arrebol que não traria de volta para os braços de sua amada. Abel alegrou-se ao saber que o seu irmão tomara a decisão de sacrificar um cordeiro. Enquanto caminhavam rumo ao rebanho, conversavam sobre a experiência do casamento. Bênção alcançada mediante o sangrento sacrifício. Quando já estavam distante de seus lares, avistaram um rebanho que pastava sob o sol matinal. Abel adiantou-se em seus passos, fazendo soar a voz de pastor. As ovelhas de uma só vez ergueram a cabeça, olhando na direção do bom pastor. Caminhando em direção ao rebanho, Abel pediu ao seu irmão que o aguardasse naquele lugar enquanto tomaria um cordeiro gordo para o seu altar. Não ouvindo a resposta de Caim, Abel olhou para trás e surpreendeu-se ao ver que o semblante de Caim estava transtornado e os seus olhos não expressavam gratidão, mas ira. Abel, voltando-se para ele, perguntou-se por que da sua infelicidade. Disse-lhe que Elohim o amava, e visto que estava decidido a oferecer-lhe um cordeiro, seu casamento seria abençoado e desfrutariam paz na alma. Em resposta às palavras amorosas de Abel, Caim disse-lhe friamente: você é o cordeiro que eu quero sacrificar. Depois de fazer-lhe esta cruel declaração, Caim tirou do interior de sua veste uma faca de pedra e avançou sobre o seu irmão, que pálido rogava-lhe, desferindo-lhe um profundo golpe na face. O sangue imediatamente jorrou como um cordeiro, fazendo Abel estremecer de medo. Teria chegado o dia de depor a vida? Enquanto com um gemido indagava, sentiu outro golpe, que em sua violência o fez tombar em solo. Em sua mente, atordoada pela dor, num último esforço de sua consciência, lembra-se daquelas juras de amor trocadas no alvorecer. Em seu delírio de morte, parecia ouvir sua amada dizer-lhe com os lábios trêmulos de emoção: querido, o seu olhar é como o olhar de um cordeiro. Tudo que eu espero é que eles jamais se fechem para mim. Revive assim com esforço o seu último beijo, acompanhado por sua promessa que a fez sorrir. Somente a morte os poderá fechar, mas mesmo ela não os poderá cerrar para sempre, pois no alvorecer do dia eternal, eles se abrirão para você como um brilho que jamais será desfeito por essa sombra.
Após lembrar esse juramento de amor, Abel, vencido por um golpe fatal, mergulhou na inconsciente treva. Seguro de que em breve, essa sombra seria banida de seus olhos, no dia da ressurreição. Caim somente cessou de golpear o seu irmão depois de certificar-se de que ele estava realmente sem vida. Arrastou-o então até a floresta, deixando ali coberto com folhagens de capim. Retornando para sua casa, Caim mostrou à sua companheira as marcas de sangue nas mãos e disse que atendera ao pedido divino, sacrificando um cordeiro. Agora estavam livres para se unir sob a bênção do Senhor. Vencidos pela paixão carnal, uniram-se então sob o brilho daquele sol que já não brilhava para Abel. Quando o sol tingia o horizonte com seu arrebol, Caim, lembrando-se de seu crime, levantou-se de sobressalto e disse para sua companheira que, em seu sacrifício, prometera ao Senhor da Luz apresentar suas flores e frutos como uma oferta de gratidão pela bênção alcançada. Essa oferta deveria ser oferecida nas divisas do Éden por ocasião do alvorecer. Precisavam, portanto, partir imediatamente, sem questionar a vontade do seu marido. Aquela jovem, então, reuniu apressadamente suas vestes e a oferta de gratidão e partiram para dentro da noite. Caim tinha pressa, pois sabia que a ausência de Abel naquela noite traria a revelação de seu crime, o qual pretendia para sempre ocultar de sua esposa. Banhada pela luz do arrebol, aquela jovem esposa sorria, certa de que abraçaria o seu Abel antes da noite. Contemplando o sol em seu declinar sobre as campinas de onde esperava vê-lo regressar, com saudade lembrava do alvorecer em que sua luz revelara os olhos de seu esposo, compassivos como os de um cordeiro. Emocionou-se ao lembrar do pedido que num sussurro lhe fizera: tudo o que eu quero é que os seus olhos jamais te fechem para mim. Lembra-se da resposta carinhosa: querida, somente a morte poderá fechá-los. Mas mesmo essa não poderá cerrá-los para sempre, pois no alvorecer eternal, eles se abrirão para você como um brilho que jamais será desfeito por essa sombra. Com essa lembrança, a jovem esposa viu enfim o sol mergulhar em seu túmulo de morte e vida, envolvendo com seu último clarão a campina, vazia, e seu coração, que ia pulsar com saudade, permaneceria também vazio. Franzindo a testa com preocupação, aquela jovem indagava: por que não vem, meu amado? Movida pelo anseio, correu até a casa de seus pais, onde imaginavam encontrar. Chamando-o, porém, não ouviu nenhuma resposta além do ruído dos passos de seus pais, que, curiosos, saíram ao encontro, indagando: filha, você está procurando por Abel? Ele ainda não chegou? Não, responde a filha, já com lágrimas aos olhos. Ele ainda não chegou. Embora preocupados, aqueles pais abraçaram a filha, procurando consolá-la, dizendo que ele logo estaria em seus braços. Em sua preocupação velada, perguntaram então à filha: já faz tempo que ele saiu? Logo após despertarmos no alvorecer, respondeu. A esta resposta seguia um silêncio de inquietantes indagações, enquanto juntos tentavam divisar em vão seu vulto sob aquele prado banhado pelo último rastro de luz. Suspirando, Adão, já suspeitando um possível mal, indagou de sua filha: ele saiu sozinho? Soluçando, ela responde: Caim nos despertou pela manhã pedindo um cordeiro e Abel saiu com ele. Preocupado, Adão saiu, silencioso, e dirigiu-se à casa de Caim. Chamando ali por ele, não ouviu nenhuma resposta. Rompeu então através das folhagens para o interior daquela cabana, onde leu no triste vazio um presságio doloroso de traição. Confirmando numa veste manchada de sangue, apagando-se na penumbra. Vencido pela angústia, Adão caiu ao solo, rompendo-se em pranto, não querendo, contudo, revelar o seu desespero à sua filha e esposa, que precisavam de consolo para vencerem aquela triste noite. Adão, num esforço imenso, enxugou as lágrimas e firmou-se contra as emoções ao ouvir os passos delas em aproximação. Do lado de fora, Eva e sua filha, esperançosas de encontrarem ali Abel em visita ao seu irmão, indagou: eles estão aí, papai? A voz esperançosa de sua filha em meio àquela noite foi qual seta a sangrar o seu coração, e temia responder a sua pergunta. Finalmente caminhou na direção de sua filha.
E vendo-a sofrer pela ausência de seu companheiro, procurou consolá-la dizendo: filha, confie no poder do Criador. Ele cuidará dele e o trará no alvorecer. As palavras de consolo de Adão, contudo, longe de suavizarem o pranto daquela jovem, mergulhou-a em maior sofrimento, fazendo-a reviver as lembranças da promessa de Abraão proferidas naquela manhã. Ele havia dito que se algum dia os seus olhos fossem apagados pela morte, eles se abririam para ela no alvorecer do sábado eterno, ou do eterno Shabá. Caim e sua companheira, em seus passos apressados de fuga, encontraram-se finalmente distantes da colina, mergulhados naquele vale de trevas que jamais entregaria de volta aqueles pais sofredores, seus filhos rebeldes. Caim, agora ao lado de sua esposa, ufanava-se zombando das trevas, prometendo desfazê-la em breve com sua força. Vencidos pelo cansaço, tombaram ao solo, onde adormecidos ficaram até serem despertos pelo alvorecer. Refeitos da fadiga, continuaram a jornada pelo caminho de aventura, em passos que faziam Caim se lembrar daquela caminhada interrompida pela incoerência. Quão tolo havia sido, pensava, em dar ouvidos à voz do Melahim. Se houvesse continuado a sua missão, possivelmente já teria um paraíso banhado pela eterna luz. Entardecia quando o casal fugitivo alcançou o Vale dos Ossos, lugar em que Caim outrora sentira grande medo ao passar por aquele lugar. Caim estremeceu. Temia agora não as trevas que lentamente baixavam sobre o vale, mas a luz. Percebendo o seu temor, sua companheira perguntou-lhe: você está temendo as trevas? Não, estou temendo a luz, respondeu Caim. Aquela que me fez caminhar rumo à morte. Não entendendo o que ele queria dizer, sua companheira insistiu para que ele esclarecesse o mistério. Com impaciência, Caim revelou que estavam nas divisas do Éden, lugar onde encontrou-se outrora com o Melahim. Tendo dito isso, apontou para a esquerda e acrescentando: sigamos nessa direção, pois não quero encontrá-lo novamente. Tomando-a pelo braço, caminharam rápidos, aproveitando a última luminosidade do arrebol. Quando enfim seus passos não podiam ser dados sem dificuldades por causa das trevas, contemplaram por entre as ramagens um brilho que, mais intenso que o sol, permaneceu por um momento, desvanecendo-se. Imóvel ao lado de Caim, sua esposa, curiosa, indagou: você viu? Sim, respondeu Caim, a tremer. O que será? A essa indagação, Caim não respondeu, simplesmente tomou-a pela mão e disse: voltemos. Fujamos dessa luz que nos poderá matar. Sem compreender o mistério, a jovem esposa o seguiu em passos rápidos que, aqui e acolá, eram impedidos por tropeções que os lançavam ao chão. Nessa fuga, porém, não conseguiram esquivar-se do brilho que surgiu-lhes mais forte diante dos olhos. Enquanto espantados tentavam, num último esforço, fugir noutra direção, foram detidos por uma forte mão que, desvendando os seus olhos, revelou-se diante deles a face do Eterno, mais brilhante que o sol. Não sabendo como encará-lo em sua luz de justiça, Caim, temendo ser castigado pelo seu crime, curvou a cabeça entre as mãos. O Criador indagou. Perguntou-lhe então com seriedade: onde está Abel, seu irmão? Como insistisse nessa pergunta, Caim, envergonhado por ter de confessar o seu terrível crime diante de sua companheira, de quem queria ocultar, respondeu simplesmente: não sei. Sou eu, guardador de meu irmão? Indignado por essa resposta de desprezo e irresponsabilidade, o Eterno disse-lhe com firmeza: que fizeste, Caim? Que fizeste? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Agora, continuou Elohim, maldito será nessa terra que recebeu o sangue inocente do seu irmão. Com voz cheia de tristeza, o Eterno continuou: até esse dia eu o cobri de bênçãos, fazendo prosperar em seu labor na terra, dando-lhe prazer nessa realização. Desde agora, já não poderei abençoá-lo, pois, pela espontânea rebeldia, você cerrou os canais dessa bênção. Por isso você caminhará sempre vagueando sobre essa terra amaldiçoada por sua culpa, fugitivo da luz desta face que sempre sorriu-lhe perdão e salvação, até tombar vencido pela rebeldia dentro da eterna noite.
Depois de revelar sua triste e irremediável situação, o Criador ergueu a voz e chorou amargamente. Duro lhe era despedir para a morte aquele filho amado que pela insistente rebeldia selara o seu destino eterno. Caim, todo trêmulo, tomado pelo medo e horror pela deplorável condição, com desprezo, clamou a Elohim: "Volta, Adonai, volta. Conceda-me somente uma bênção." Movido pelo seu infinito amor, o Eterno tornou-se para Caim, que trêmulo lhe falou de seu temor. Eu tenho medo dos perigos da floresta e daqueles que quererão no futuro procurar-me para vingar o sangue do meu irmão que derramei. O Criador teve compaixão de Caim, prometendo-lhe proteção. Como sinal dessa promessa, acariciou-lhe a face, fazendo desaparecer a abundante barba. Depois desse gesto de pai amoroso que acaricia o filho, mesmo na eterna partida, Caim viu desaparecer diante de seus olhos o brilho daquela face banhada pelas lágrimas, produzidas por sua ingratidão. A noite de desespero e pranto foi finalmente banida pelo brilho de um novo alvorecer, que com sua luz revelaria uma tristeza ainda maior. Antes mesmo que o sol mostrasse a sua face sobre o vale oriental, a jovem viúva, juntamente com seus pais, caminharam apressados pelos campos rumo às pastagens onde o rebanho pastava naqueles dias. Com o coração ainda a palpitar a esperança, avistaram longe o rebanho. Chamaram ali por Abel, mas suas vozes não trouxeram nenhuma resposta além de um eco vazio. Seus olhos discerniam então, através das lágrimas, as marcas da dor. Naquele gramado amassado e coberto de sangue, vencidos pela tristeza, conseguiram dolorosamente seguiram as manchas de sangue até encontrarem o seu corpo dilacerado sob aquele capim coberto de moscas. Diante dessa terrível cena de humilhação, ergueram as vozes em gritos de pavor, não suportando a dor da separação. Ali permaneceram em agonia até verem o sol tombar em seu mais melancólico entardecer. Quão dolorosa lhes era o pensamento de terem de regressar para casa, deixando ali a Abel, o seu amado, a desfazer-se em sua fria noite. Lembrando de sua infância, quando em seu leito cobriam com amor, prometendo despertá-lo no alvorecer com um beijo, aqueles pais, com um doloroso esforço, cobriram novamente com aquele capim, com a certeza de que no alvorecer do dia eterno o beijariam em seu despertar feliz. Com dificuldade, deixaram finalmente aquele lugar já tomado pela noite e apalparam-se na direção daquelas casas vazias, cujas paredes floridas já não trariam mais para eles alegria. Vencida pelo horror da dura revelação, a esposa de Caim prostrara em desmaio, vindo a despertar pouco depois da partida do Eterno. Ali, em meio às trevas, lembrou-se da terrível revelação de Elohim e ficou possuída por grande medo. Temia não somente as trevas, mas principalmente a Caim. Pensou em gritar por socorro, mas quem a salvaria? Dominada por esses sentimentos, ficou atenta, esperando pelo amanhecer que revelou ao seu lado o corpo adormecido de alguém que não se parecia com Caim. Assustada, temendo despertá-lo, afastou-se alguns passos, recostando-se num tronco de árvore, onde permaneceu até vê-lo levantar a face lisa, chamando por ela. Reconhecendo ser a voz de seu esposo, moveu-se em sua direção, mas logo deteve-se dominada pelo receio. Indagando em seu coração sobre o mistério da sua face lisa, disse-lhe: "Tenho medo de aproximar-me de você." Depois de expressar o seu temor, revelou outro maior: "Também tenho medo de fugir de você." Erguendo-se com um sorriso, Caim lhe perguntou: "Por que você me teme?" "Porque temo a morte," respondeu aflita. "E também, até ontem, era como você?" Disse ele: "Eu também tinha medo da morte." "Agora não teme mais?"
indagou-lhe sua esposa. Não, não a temo, respondeu Caim, passando a mão no rosto liso. Mas o que baneu esse seu temor? Perguntou-lhe a jovem, temendo ainda aproximar-se. Você vê minha face agora lisa? Este é o sinal de uma promessa feita pelo Senhor? Qual promessa? Perguntou-lhe sua companheira, aproximando-se agora sem receio. Caim falou-lhe, então, da bênção prometida e confirmada naquele sinal, da qual partilharia também ela, se seguisse os seus passos. Não encontraria segurança e vida, contudo, ausentando-se dele. Consolada pela promessa de proteção garantida no rosto liso de seu esposo, aquela jovem o seguiu numa longa caminhada em contorno ao Éden. Planejavam transpô-lo, alcançando o vale oriental, que estendia-se para além do impenetrável prado. Ali, construiriam um altar estabelecendo o seu novo lar. Caim e sua companheira alcançaram finalmente em sua jornada um vale que, coberto por densa floresta, estendia-se ao oriente do paraíso. Ali, naquele ambiente de aparência hostil, teriam temido se não fosse a promessa assinalada na face de Caim? Almejando encontrar além um lugar melhor, construíram ali um altar provisório, onde no alvorecer do primeiro dia de uma nova semana ofereceram ao Senhor, revelado na face do sol, flores e frutos, símbolos de fecundidade. Sob a luz do alvorecer, uniram-se novamente naquele ato comemorativo de conquista que julgavam haver encontrado. Depois de unir-se à sua mulher, Caim ergueu-se ante o altar, dedicando ao Senhor, representado agora pelo sol, o seu lar. Pediu que os tornassem fecundos para darem a muitos filhos o direito de contemplar-lhes a face de brilho. Caim concluiu sua prece de consagração com uma promessa confirmada por um sinal, dizendo: se atentares para a nossa súplica, trazendo em teu brilho fecundidade, construiremos por onde andarmos altares em honra a ti, onde adoraremos com ofertas de gratidão. Como sinal de nossa fidelidade, consagraremos para teu culto este dia que nos une sob a tua luz, o qual chamaremos pelo teu nome, o dia do sol.